Antes de programar as operações de inserção, remoção e impressão da fila, vamos definir como nós podemos organizar a memória do computador para guardar a fila e os seus elementos. Bom, imagine o seguinte, que nós temos uma fila. Toda fila, como nós já aprendemos, ela vai ter um início e vai ter o final da fila. Então, aqui eu coloquei dois textos em que indica o início e o final da nossa fila. Bom, se eu pedir para inserir o elemento 1, o que vai acontecer? Bom, nos vetores, como nós faríamos? Nós colocaríamos o elemento em uma das posições do vetor. Entretanto, aqui nós não temos as posições do vetor, ou seja, nós não temos memória alocada. E o que temos que fazer? Então, nós iremos pedir ao computador, me dê um espaço de memória. Bom, e esse espaço de memória para guardar os dados que eu quero inserir na minha fila. Aqui, no caso, o elemento 1. Bom, então, nós vamos pegar este elemento e guardar ele dentro de uma caixa. E esta caixa vai conter o elemento que eu quero inserir. No caso, o elemento 1. Bom, a partir dessa caixa, então, o que eu tenho? Eu vou fazer o quê? Que o início e o final apontem para essa caixa. Então, agora, o início e o final, ela vai caminhar, falar que o quê? O início é essa primeira caixa. E o final, como essa caixa é o único elemento da nossa fila, o final também é este elemento. Bom, então, seria o seguinte, criação de caixas e vínculos entre essas caixas. Como, por exemplo, se nós pegarmos uma fila de banco, nós temos aquelas senhas automáticas, as senhas no papel. Aquilo lá me cria um vínculo entre as pessoas. Embora elas ficam dispersas dentro de um espaço reservado do banco, elas possuem um vínculo, que é o número que elas recebem. Bom, ou então, imaginamos o seguinte, à medida que vai chegando pessoas, eu vou dando um pedaço de uma corda para elas segurarem. Então, a primeira que chega, eu coloco na segurar a ponta. A segunda, o próximo pedaço da corda. E assim consecutivamente. Então, eu vou criando uma ligação entre as pessoas na fila. Bom, então, vamos ver como é que fica isso na memória do computador? Vou pedir para inserir um novo elemento, o elemento 7. Bom, então, o que nós vamos fazer? Vamos reservar memória para poder guardar esse elemento 7 dentro de uma caixa. Então, eu reservo memória para a criação dessa caixa e guardo o elemento 7 lá dentro. Acontece que, a gente sabe por definição, que o elemento 7 tem que vir depois do 1. Então, o número 1, após ele, tem que ter uma relação com o 7. Então, nós vamos criar esta ligação por meio de um ponteiro ali, de uma ligação dinâmica. Com isso, significa o quê? Início, início vai apontar para o primeiro elemento, para a primeira caixa que vai conter o primeiro elemento da nossa fila. Então, o início aponta para a caixa contendo o número 1. Bom, depois do número 1, nós temos que ir para o próximo elemento. Então, ele vai apontar para a caixa que contém o número 7. Compreendido? Bom, aqui tem um detalhe, Agora o final não é mais o elemento número 1. O final da nossa fila é o elemento número 7, a caixa que contém o número 7. Então, agora o final vai apontar para essa caixa. Bom, e se eu vier novamente uma requisição e pedir, olha, insira o elemento 4. O que nós temos que fazer? A gente precisa de espaço de memória para guardar este elemento 4. Além disso, nós precisamos de espaço de memória também para guardar a relação entre esses espaços. Bom, então eu vou criar esse espaço que nós iremos chamar um nó da nossa fila. Okay? E dentro deste nó eu vou guardar um elemento que eu quero inserir, que é o elemento 4. Após isso, nós sabemos pela lógica FIFO que o 4 vem depois do 7. Então, o 7 ele vai fazer o seguinte, ele vai ter que guardar que depois dele existe um outro número, que é o 4. E por fim, agora, como nós inserimos um novo número e esse elemento ele tem que ficar no final da fila, nós temos que fazer com que o final da fila aponte, então, para essa nova caixa que contém o 4.
Compreenderam, então? Então, nós vamos usar na memória, a cada momento que nós formos inserindo um novo elemento, um espaço de memória suficiente para guardar o elemento que nós queremos inserir, bem como também um espaço de memória para me indicar qual é o próximo elemento a ser analisado, né? Ou seja, quem está atrás daquele elemento na nossa fila. Então, se vier agora o comando remova um elemento, segundo a lógica FIFO, nós temos que remover o elemento que está no início da nossa fila, que neste caso, então, é o número 1. Então, é a caixa que contém o número 1. Eu vou ter que remover esta caixa. Como é que eu faço? Início agora, então, não vai ser mais a caixa que contém o número 1. Vai ser o seguinte ao número 1. Que, seguindo, analisando aqui a imagem, né? Após a caixa 1, nós temos a caixa 7. Então, o início agora tem que apontar para a caixa que contém o número 7. Bom, como nós alocamos memória dinâmica para essa caixa, nós vamos ter então que remover essa memória alocada. Okay? Então, aqui eu vou tirar o número 1 dessa caixa para poder utilizar em outro processamento e vou desalocar essa memória, porque nós não precisamos mais dela. E então, podemos usá-la em um outro momento. E agora nós temos essa configuração para a nossa fila. Bom, se vier agora uma solicitação de inserção do elemento 5, nós temos que fazer o quê? Criar, então, essa caixa que contém o elemento e a indicação do elemento após essa nova caixa. Então, eu criei essa caixa e guardei o número 5 lá dentro. E logo em seguida eu quero inserir ela no final. O final está indicando que é a caixa que contém o número 4. Então, depois do número 4 vai conter o número 5. A caixa que contém o número 5. E o final agora é quem? É a caixa que contém o número 5, ou o nó que contém o número 5. E então nós chegamos à configuração da nossa memória aqui após a inserção do número 5. Bom, se eu pedir para remover o elemento novamente, nós removemos o elemento que está no início da fila, ou seja, nós temos que remover o nó que está no início da fila, que neste caso o início está apontando para o nó contendo o número 7. Então, eu vou removê-lo da fila, fazendo com que o início aponte para o nó seguinte, que é o nó que contém o número 4. Feito isso, eu tenho que liberar essa memória. Então, eu vou resgatar o número 7, tirá-lo dessa caixa e retornar para quem solicitou o processamento. E irei liberar essa memória ocupada pela caixa que continha o número 7. E agora chegamos a essa configuração da nossa memória. Se eu pedir novamente para remover, o que eu tenho que fazer? Tirar a caixa, o nó que está no início da nossa fila. Que então o início está apontando para o nó que contém o número 4. Então eu vou fazer o quê? Com que o início aponte para o próximo nó após o nó 4. Então o início vai apontar agora para 5 e vou liberar a memória ocupada pelo nó 4. Antes eu digo que o número 4, que era o que eu estava contendo aqui, então eu retiro ele do nó e libero esta memória. Chegamos a essa configuração. Após eu receber mais uma solicitação de remoção do elemento, o que eu vou fazer? A mesma coisa, tem que remover o elemento que está no início da nossa fila. Então, o início está dizendo que o primeiro elemento é o que está contido na caixa aqui, que contém o número 5. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou remover este elemento e como não há nenhum elemento após essa caixa, início e fim, então, agora não vou apontar para nenhuma caixa. Né? E vou liberar a memória do nó que continha o número 5. Bom, e chegamos então na configuração de fila vazia, em que nós não temos elementos inseridos ou removidos. Aí eu lhe pergunto, pensando na linguagem C, e aqui nessa explicação que eu ministrei para vocês, quais seriam as variáveis necessárias? Bom, primeiro, essa variável que está aqui na tela, né? A variável fila, que eu vou chamar de F.
E essa variável fila, ela tem que ter o início e tem que ter o final. São variáveis que são importantes, ok? Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas professor, e um nó? Eu não preciso de uma variável para guardar o nó? Não, porque os nós serão alocados dinamicamente. E a relação entre esses nós acontecerá à medida que o programa executa, ou seja, em tempo de execução. Então, não é necessário, né, a longo período, variáveis que aponte para os nós. Mas a relação entre os nós é necessária de ser mantida. E agora, né, considerando então esse contexto em que nós temos, né, a nossa fila e o nó, e pergunto, como que eu posso definir essas estruturas? Uma para a fila e uma outra estrutura para nó. Porque a fila ela vai me dizer qual é o nó que está no início e qual é o nó que está no final. Enquanto que o nó ele tem que me dizer qual é o dado que está naquele nó, bem como também se há um nó logo depois do dele. Quer dizer, qual é o próximo nó? Então, aqui fica a dica para nós definirmos as estruturas necessárias para a alocação dinâmica de memória para uma fila. Eu vou ter que ter uma estrutura da fila em que vai ter o início e o final, e um nó, que vai guardar o dado, que aí depende do tipo que a fila está manipulando, por exemplo, se é inteiro, se é um double, ou se é uma outra estrutura de dados, e um ponteiro para o próximo nó. E agora eu lhe pergunto, qual seria o tipo, então, dos membros início e final? Lembrando que início e final vão estar sempre apontando para nós. Olha a setinha, estão apontando para um nó. Então, início e final tem que ser o quê? O tipo dele é um ponteiro para nó. Tudo bem? Bom, e aí eu lhe pergunto, quando a fila está vazia, né, então quando eu vou verificar se ela está vazia, ou então inicializar a minha fila, para onde o início e o final devem apontar? Você se lembra dos ponteiros selvagens? Né? Quando o ponteiro não está apontando para o espaço de memória, nós devemos atribuir o valor null para início para os ponteiros. Então, início e final vão estar apontando para null quando a nossa fila estiver vazia. E agora, por último, né, lhe pergunto, considerando um nó, né, o nó ele tem um campo dado que vai guardar os dados ali referentes ao elemento que está naquela posição do nó, seja um número inteiro, um número float, um double, ou até mesmo outra estrutura de dados, né, por exemplo, um aluno, um livro, né, uma pessoa, um cliente. Né, e vai ter um outro membro que é chamado aqui de próximo. Né? Qual seria o tipo desse membro próximo? Olha a figura, né? Aqui nós temos que o campo próximo está aqui e o próximo está aqui. Né? O próximo aponta para um outro nó. Então, próximo é um tipo do tipo ponteiro para nó. Pegou? Bom, e nesse caso aqui, em que ele está, o último nó, não tem um nó depois dele. Para onde que ele tem que apontar? Para null, ok? Bom, então eu espero que vocês tenham compreendido como é que a gente representa a fila com memória dinâmica na memória, né? E para que consigam fazer o exercício referente a esta parte da representação e da criação das operações auxiliares, que é inicializar a fila e verificar se a fila está vazia, pois, né, como nós estamos alocando dinamicamente memória, somente quando a memória acabar é que a nossa fila vai estar cheia.